Bem, primeiramente, obrigado. Mais uma vez eu agradeço. Boa tarde a todos que estão aqui conosco, aqui online, aí em Lisboa, nos assistir. Eu estou aqui um pouquinho distante, na Ilha da Madeira. Não está tanto calor aqui quanto está aí. Então, não estou querendo passar inveja para ninguém, tá? Então, aproveitem aí. Tomara que o ar-condicionado esteja funcionando bem aí na casa. É sempre um prazer estar aqui reunido, que a gente possa refletir junto. Como a Guida falou, eu não estou aqui para ensinar ninguém, pelo contrário, a gente traz aqui alguma reflexão junto com a doutrina espírita, como Jesus pode nos auxiliar nesse processo, na nossa vida, nas nossas dificuldades, nesse crescimento, que é para isso que a gente está aqui. E hoje eu trouxe um tema que é daqueles temas que, de alguma forma, eu acredito que toca um pouco de todos nós. O nome do tema da palestra de hoje é Mantendo as Aparências. E hoje eu vou falar um pouco da importância que nós damos, de uma maneira geral, na questão da aparência, no externo, no que o mundo, no que a sociedade pensa e fala de nós, e também um pouco desse foco interno no nosso eu, no nosso ser, no nosso íntimo, esse processo interno que muitas vezes a gente esquece ou não dá tanta importância assim. E eu vou trazer alguns questionamentos, como, por exemplo, será que a aparência do outro faz alguma diferença na nossa avaliação, na nossa relação com o próximo, por exemplo? O quanto que a gente dá de importância nas nossas vidas, que a gente gasta a nossa energia, o nosso esforço nesse movimento da aparência, do externo, do superficial. E também vou trazer um pouco, é claro, como sempre, de Jesus nesse contexto das aparências. Qual será o convite de Jesus nesse momento? Como é que ele se relacionava com a questão da aparência naquele momento? E como é que nós acreditamos aqui hoje, como Jesus ainda se relaciona com a importância da questão das aparências na nossa vida, para o nosso crescimento, no nosso dia a dia? Então, é mais ou menos isso que eu vou falar, resumindo, mas vamos começar agora. Então, é o seguinte, vamos lá. Normalmente, essa questão de aparência está ligado diretamente ou indiretamente ao julgamento. E quando eu falo julgamento, é o julgamento externo, desse outro próximo que está, de alguma forma, nos julgar, e o nosso julgamento interno também, que a gente é ótimo para se auto-julgar, e muitas vezes a gente está sempre ou mais ou menos preocupado com esse processo do aparentar. Porque, de alguma forma, na sociedade onde a gente vive, ou nas sociedades, lembrando que a gente está aqui aberto, e tem gente do Brasil aqui já nos assistir também, aqui online, que eu já vi aí nos quadradinhos ao lado, e a gente vive num mundo de julgamentos, na verdade. O tempo inteiro tem alguém nos julgando, e aí, como a gente sabe que alguém está lá nos julgar, a gente, de alguma forma, começa a dar uma maquiada, de alguma maneira, para, de alguma forma, dar uma aliviada, para que, quando forem me julgar, para me julgarem melhor, ou para não ser tão agressivos, para que, de alguma forma, eu possa aparentar uma face mais bonita do que eu verdadeiramente sou lá dentro. Vou dar um exemplo aqui para ilustrar o que muitos de nós fazemos na nossa vida. Mas, basicamente, é assim, imagina uma casa, e nessa casa, às vezes, não tem comida, ela tem lá um processo de infiltração que chove mais dentro da casa do que fora, às vezes ela não tem móveis, às vezes não tem luz, não tem gás, não tem nada, e ainda assim a gente está preocupado com o quê? A gente está preocupado em pintar ela todo mês, para deixá-la sempre com a pintura bem bonita. Aí a gente vai lá no jardim, deixa bem cortadinho, bem bonitinho, para quê? Para o pessoal lá de fora olhar para a nossa casa, e como eles veem só a superfície e o lado de fora, eles vão julgar daquela maneira que, olha lá a casa do Nelson, isso sim que é uma casa aprazível, está ajeitada, está sempre pintadinha. Imagino como é que deve ser lá dentro, deve ser muito bonita, porque se lá fora está assim, então lá dentro deve ser ótimo. Mas muitas vezes não é bem assim. A gente se preocupa muitas vezes com um lado de fora para mostrar para todo mundo que está tudo certo, que está tudo muito bem, está tudo muito bom, mas o processo lá dentro de casa, fazendo essa analogia, essa brincadeira aqui, que lá dentro as coisas não estão muito bem ajeitadas. E às vezes a gente passa uma vida inteira
se preocupando em pintar essa casa, em deixar essa casa mais bonita para os outros verem, do que verdadeiramente se preocupar com infiltração lá e dar uma consertada, tentar trazer comida para a geladeira, de repente comprar uns móveis, dar uma ajeitada, varrer um chão, não sei. Cada um tem sua casa interior, cada um sabe o processo e o que necessita. Mas esse movimento do externo, da preocupação externa e da preocupação interna, é algo que, de alguma forma, ainda faz parte do nosso ser, do nosso eu, desse movimento quase que natural. Às vezes parece que a gente vive a vida muito mais para fora do que para dentro. Porque vem aquele questionamento. No fundinho, parece que está sempre ali o fantasma, atrás da orelha, ou ali no armário, uma sombra, que nos diz o seguinte: o que vão pensar de mim? Está ali no ouvido, ó, só falando. E a gente está sempre preocupado, o que vão pensar de mim, com opinião alheia, o que vão achar melhor, vão achar pior. E quanto tempo da nossa vida e da nossa energia a gente gasta nisso? A gente gasta para quê? Para ficar bem na fotografia. Sabe aquela história do Natal, que às vezes está lá, o casal está brigado, as crianças... O casal nem se fala, as crianças brigando o tempo inteiro, aí de repente a mãe vira e fala: ô menino, cala a boca, vem para cá, vamos tirar fotografia aqui, todo mundo sorri agora. Aí todo mundo dá aquele sorrisinho amarelo para tirar a foto e ficar bonito, para a gente postar lá no Facebook, no Instagram, ou mesmo para a gente colocar no porta-retrato e olhar durante o ano e acreditar que aquela foto, apesar de às vezes o momento estar difícil dentro de casa e estar brigando, que ali é uma família feliz. Às vezes não só querendo enganar o outro, mas às vezes querendo enganar nós mesmos, passando pano, fingindo que não há problemas, fingindo que a vida é uma vida maravilhosa, que está tudo muito bem, que está tudo muito bom. Como às vezes acontece num relacionamento amoroso, por exemplo, num casamento. Um relacionamento hoje em dia não é só casamento, quem vive junto, quem compartilha o mesmo lar, o mesmo teto, às vezes a convivência está ruim, ou está péssima, ou então a convivência nem existe mais. E ainda assim, a gente divide o mesmo teto, e o fulano está na sala, quando a fulana chega, um vai para o quarto e o outro fica vivendo um teatro, cada um para um canto, fingindo que está tudo muito bem, e aí, às vezes, uma das pessoas desse casal, o sexo masculino, feminino, tampouco interessa, chega tarde em casa, porque é melhor, sabe? Para não lidar com aquele enfrentamento, com aquele problema com o filho, com a esposa, com o marido. Às vezes a gente vai buscar uma outra atividade, vai entrar num ginásio para ter que chegar mais tarde em casa, ou mesmo no centro espírita, a gente se envolve em vários trabalhos espíritas para não ter tempo, para quê? Para não ter que lidar com o enfrentamento lá no lar, lá em casa, com os problemas que a gente tem. E mesmo assim, no fim de semana, principalmente agora no verão, aqui em Portugal, quando tem as festas, os amigos chamam, a família, e aí tem as reuniões, ainda assim a gente age com naturalidade, fingindo que não está nada acontecendo, mentindo lá para fora e mentindo para cá, para dentro, mantendo essas aparências o tempo inteiro, de alguma forma, vinculando a nossa energia, se preocupando com esse processo externo. E aí que vem essa questão que a gente pode nos perguntar, o quanto que a gente cuida da nossa aparência e o quanto a gente cuida de nós mesmos. O quanto a gente se preocupa, às vezes, uma vida inteira, no aparentar algo ou ser alguém. Principalmente hoje em dia, com esse advento de internet, de Facebook e tudo mais, a gente percebe, quanto mais as novas gerações, que se vive muito mais e cada vez mais no mundo, mais o online, mais o virtual do que o presencial. Às vezes a preocupação com a aparência física, a preocupação com o ângulo, com a foto, ao lugar que vai estar, se vai estar comendo num restaurante legal, se é uma viagem, eu vou estar postando, e se eu vou ganhar muito like, o que vai acontecer. E a gente carrega uma energia imensa quanto a isso. E atenção, não estou aqui para criticar ninguém, tá, gente? A gente vai chegar mais à frente e desenvolver esse raciocínio, mas só para a gente pensar e refletir sobre essa questão juntos.
o quanto a gente investe esse tempo nessa preocupação do mostrar para o mundo e o quanto a gente se preocupa com a questão interna lá dentro, com os nossos valores, com as nossas dúvidas, as nossas insatisfações, os nossos medos, as nossas inseguranças. E esse processo todo é um pouco questionável, porque de que forma a gente está preocupado com a opinião alheia, está preocupado com o aplauso externo, para se sentir bem? Interrogação. E aí vem um questionamento mais profundo ainda. Será que a gente precisa do aplauso do outro para me sentir bem, para ganhar lá um like? E aí, quando a gente percebe esse tipo de movimento, a gente vai ver que a questão vai um pouco além, que é mais profundo. Por quê? Porque o outro, a sociedade, o mundo, às vezes não tem nada a ver com isso, que o problema ou a questão é aqui dentro. Porque, de alguma forma, eu tenho um vazio existencial, eu tenho um buraco e tento ser preenchido através do quê? Através do aplauso externo. Porque eu vou me sentir bem quando alguém der lá um like na minha foto e fizer um comentário e dizer, poxa, você está linda, poxa, que lugar giro, poxa, isso é legal, isso não é. Quase que criando uma dependência psicológica nesse sentido de que se abastecer desse escape externo vindo de encontro com a minha carência interna. Eu não sei se eu estou me fazendo claro, mas esse é um movimento que às vezes a gente não percebe, porque a gente não olha aqui para dentro, a gente não tem esse movimento natural, porque tem que fazer um esforço, e quando fala em fazer esforço, a gente torce logo o nariz e fala assim, olhar para dentro. Principalmente quando a gente dá uma mexida lá dentro, a gente vê coisa boa, mas também vê coisa que não é tão legal assim. E aí, o que é mais fácil? É mais fácil a gente ficar na superfície, ficar aqui nas aparências, e às vezes a gente tira o foco do principal, que é o olhar para si, olhar para os nossos questionamentos, para os nossos valores, e a partir daí que a gente vai ter a possibilidade de ter um crescimento nessa encarnação, e por medo, ou por talvez mesmo incompetência, e quando eu falo incompetência não é os outros, não, eu me coloco por aí também, tá, gente? Não estou aqui para julgar ninguém, apontar o dedo para ninguém, mas independente do que seja, talvez por essa dificuldade, vamos dizer assim, de olhar para dentro, que é mais fácil a gente ficar aí, ó, só no externo. E eu vou me preocupar aqui se o meu cabelo está bem cortado, se a minha camisa está combinada com aqui, se o óculos está bem ajeitadinho, se está tudo pronto. Eu vou me preocupar só com o externo, porque eu não tenho capacidade, eu não tenho atenção, ou não quero me esforçar para olhar para o mais importante que é aqui, que é a questão interna. E aí, às vezes, a gente se vê naquela famosa, com o passar dos anos, naquela famosa, por exemplo, tá, gente? Isso é muito mais profundo e dá para a gente falar bastante sobre isso. Eu vou dar um exemplo só, mas não vou dizer que é todo mundo, atenção. Mas é a tal crise do espelho. Não sei se vocês já ouviram falar, que a crise do espelho costuma acontecer quando a gente vai ficando mais velho, por exemplo. Por quê? Porque, de alguma forma, a gente não olha para dentro, ok? Então, a gente olha só para o superficial, para o que está aqui no espelho. Então, eu me vejo lá com uns 20 anos de idade. Então, poxa, minha pele está boa, estou com cabelo bonito, eu estou fisicamente, né, no auge da idade, no flor da idade. E conforme o tempo vai passando, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, aos 80, aos 90, é normal que a gente não tem mais aquela aparência física que tinha aos 20 anos de idade. Não tem mais aquele vigor físico, não tem mais aquela disposição. E a gente passa, às vezes, uma vida inteira investindo, de alguma forma, nesse aspecto visual, e não tem problema nenhum, tá, gente? É muito bom a questão da autoestima, da gente se sentir bem, isso faz muito bem. E aqui não, a questão aqui não é criar dualidades, porque tem que olhar para o interno, para o externo. Os dois são importantes, sem dúvida alguma. Atenção, tá? Mas o que eu quero trazer aqui para reflexão é que muitos de nós, às vezes, passamos uma vida inteira só preocupados com o aspecto externo do espelho, e eu acredito, eu olho, o Nelson, vamos me colocar como exemplo, então o Nelson acredita que é só aquilo ali que eu estou vendo.
Então, eu vou investindo naquilo, eu vou procurando estar melhor, bem fisicamente, eu me preocupo em me vestir bem, é a maquiagem, é o cabelo, enfim, os adereços. Para as mulheres, tem muito mais adereços ainda. E aí a vida vai passando, só que a natureza, aos poucos, vai te mostrando uma outra realidade. E com o tempo, a gente começa a perceber que lá aos 50, 60, a gente não tem mais aquela pele, aquele rosto bonito dos 20 anos. E aí, se nós acreditamos, e muitos de nós acreditamos que somos só isso, só as aparências, só esse aspecto que nós vemos no espelho, aí bate, sabe o quê? Bate um desespero completo. Porque a gente não se entende muito lá dentro, e aí a gente vê que tudo aquilo que a gente investiu está indo por água abaixo, e por mais que a gente busque plástica, botox, harmonização facial, tratamentos variados, que tente nos colocar novamente no melhor aspecto, e atenção, não estou criticando, se você quer fazer e pode fazer, por que não? Mas a correlação que eu estou querendo buscar aqui é que muita gente entra em crise existencial exatamente nesse conflito com o espelho, nessa crise com o espelho, porque acredita que é só isso que vê. Porque a pergunta verdadeira, e talvez a mais importante seja, o que nós valorizamos? Qual o peso do interno e do externo tem de importância na nossa vida? Essa é a grande questão. Porque a partir do momento que a gente passa uma vida inteira valorizando somente o aspecto externo, somente as aparências, a gente não tem tempo para olhar aqui para dentro. Porque eu estou muito preocupado em só aparentar ser, só em me olhar no espelho e ver se eu estou bem, e só, de alguma forma, estar preparado para o mundo me julgar de uma maneira menos complicada. E, às vezes, a gente passa quase como um cachorro querendo morder o rabo o tempo inteiro, principalmente nesse aspecto da aparência, para conosco e para com o outro, com esse medo do julgamento, e nós temos muito disso, do medo do julgamento alheio. O que vão pensar de mim, Nelson? Mas como é que eu faço? Eu não consigo me controlar. Uma coisa eu posso garantir, eu falo muito isso, eu vou repetir para vocês aqui. Por mais que nós passemos uma encarnação inteira, uma vida inteira, preocupados e nos esforçando para que o outro não nos julgue mal, para agradar o próximo, para que o outro goste de mim, para que o outro dê like e me curta o tempo inteiro, ainda assim, isso é uma utopia. Nós não vamos agradar a todos. Vai ter sempre alguém que não vai com a nossa cara, que não gosta da gente, que vai falar mal, que vai fazer fofoca, que vai criar, inventar intriga, vai inventar história, por inveja, por o que seja, por uma questão pessoal dos outros, isso tampouco interessa. O que interessa verdadeiramente é aqui, ó. Como é que nós nos relacionamos com o mundo? Porque o outro pode falar bem ou pode falar mal. Ok. Claro que eu prefiro que fale bem, né? Vamos e convenhamos. É melhor quando alguém fala bem da gente que fala mal. Mas não vamos entrar em utopia, porque vão falar mal da gente. E aí? Será que a gente vai ficar chateado, vai ficar irritado, vai se sentir indignado, injustiçado, porque o fulano não gosta de mim? Será que eu vou me sentir de alguma forma desvalorizado? Porque eu estou investindo tanto nessa aparência, em querer ser bonzinho, em parecer ser bom, feliz e contente, e mostrar para o mundo que eu tenho um mundo maravilhoso e que eu sou perfeito, nem que seja na casa pintadinha do lado de fora, e ainda assim alguém vai lá e nos critica, e fala mal e nos olha com um olhar meio torto. Como é que eu vou reagir a esse estímulo? Porque muitas vezes a gente condiciona a nossa felicidade colocando na mão dos outros. Porque se eu tiver muito like, se eu for muito aprovado no meu trabalho, no meio social onde eu vivo, aí sim eu vou ser feliz. Porque se os outros não gostarem de mim, então eu vou ser triste. Será que é para ser por aí? Interrogação. E atenção, às vezes a gente faz isso, gente. Um processo inconsciente, tá? A intenção aqui é a gente trazer essa discussão, esse pensamento, e a doutrina espírita nos auxilia exatamente nesse processo, nesse nosso dia a dia,
nessas nossas questões, nesses automatismos, porque às vezes a carência está lá dentro e a gente busca lá fora. Como eu disse ainda há pouco, tem um vazio existencial aqui dentro que tem de ser preenchido. E aí eu busco lá fora para preencher, mas é quase que a história do cachorro correndo atrás do rabo, porque nunca vai ser o suficiente. Eu vou estar sempre, constantemente, buscando uma aprovação externa, buscando o lá fora, o que eu necessito fortalecer aqui dentro. Aqui dentro. E aí, quando a gente fala sobre isso, vamos fazer uma referência com Jesus agora, que é o mais importante, e é para isso que a gente está aqui, para falar de Jesus, principalmente colocar ele, não lá 2022 anos atrás, mas para colocar agora, nesse mês, nesse dia, nos nossos questionamentos, na sociedade atual, no momento atual. Claro que a gente vai pegar exemplos do momento e tentar entender, quase que traduzir, ou deslocar ele daquele momento, trazendo para hoje em dia. Como é que seria? Como é que ele, durante a passagem dele, como é que ele agiu com essas questões do nosso dia a dia? E o que a gente está falando hoje é das aparências. Então, como é que seria Jesus e as aparências? Será que Jesus estava preocupado com alguma questão de aparência? Interrogação. Só lembrando aqui, gente, Jesus, nosso modelo e guia. Então, quando a gente fala em modelo, é de alguma forma ele, como Espírito perfeito, e já alcançou a tal felicidade que todos nós almejamos, e iremos chegar lá mais cedo ou mais tarde, ele vem como guia para nos mostrar, olha, eu sou modelo, estou aqui, perfeito, o guia me segue. Então, eu vou apresentar uma proposta para vocês plausível, viável, palpável, onde todos vocês, se quiserem, olha o livre-arbítrio aí, se quiserem, podem chegar aonde eu cheguei. Claro que tem que ter um esforço, tem que ter um trabalho. E aí que começa o problema. Mas vamos lá. Então, será que Jesus estava preocupado com aparências? Eu vou responder aqui muito particularmente nessa reflexão sobre aparências. Eu acho até que estava, mas não estava preocupado com a aparência nesse sentido que normalmente nós estamos nessa direção. Ele veio numa direção exatamente ao contrário, para nos mostrar que essa questão de aparência é uma superficialidade de tal forma que não é por aí. E vou dizer por quê. Vou começar rapidamente aqui uma análise de alguns pontos só para a gente pegar Jesus e contextualizar em relação à questão das aparências. Jesus de Nazaré. Por que Nazaré? Essa história de Nazaré, Belém, eu não vou por aí, mas vamos lá. Nazaré, ou Nazareno, naquela altura, era um sítio, um local, que havia muito preconceito. Os nazarenos eram aqueles rejeitados. Como em todas as sociedades, a gente sempre olha, o fulano que nasceu lá no bairro tal, que é lá da zona tal, que é da etnia tal, que é da raça tal. Então, o nazareno, naquela altura, era ali nazareno, aquele que fala aquele dialeto, que não é o hebraico, fala o aramaico, que é diferente. Então, Jesus escolhe, de alguma forma, pertencer a esse núcleo, aonde naturalmente já iria haver uma resistência com essa questão da aparência. Porque a gente sabe, desde hoje aqui, no nosso contexto, na nossa realidade, que o fulaninho que vem lá de não sei de onde, o pessoal já olha logo, dá logo dois passos para trás e calma lá. Espera aí, há logo um preconceito, porque a gente vive nesse mundo do julgamento, a gente vive nesse mundo das aparências. Porque se Jesus, vamos pensar aqui, só trazer essa reflexão, se Jesus provavelmente nascesse filho de um rei, encarnasse ali, dentro do meio social, com o sobrenome da família tal, no berço de ouro, provavelmente não teria essa rejeição, vocês concordam? Então Jesus escolhe nascer precisamente num local onde naturalmente a aparência é algo que tem ali um preconceito que não olha muito bem. Tá ok. Quando ele começa a caminhada dele, começa os ensinamentos, naturalmente, quem é que vem de encontro com Jesus e passam a ser aqueles seguidores, aqueles que o acompanhavam? Exatamente os rejeitados da sociedade. Aquela escória, o pior do pior, era ali quem seguia Jesus. Eram os leprosos, lembrando que a lepra naquela altura
eram os rejeitados. A lepra era uma doença que quem era leproso era excluído da sociedade, não tinha direito ao convívio natural, ao ir e vir. Então, era o leproso, era o deficiente físico, o aleijado, enfim, toda a gama da escória, digamos assim, da sociedade, era quem acompanhava Jesus e quem Jesus compartilhava e convivia. Então, vamos lá. Veio lá de Nazaré, lá um nazareno, um bando de leprosos ao lado, e ele vai chegando, ele vai, quando ele chega em Jerusalém, ele já com alguma exaltação do povo, ele poderia chegar em Jerusalém, talvez numa carruagem, num carro bonito, num cavalo branco bonito, mas Jesus pede para escolher um burro. E a importância do burro naquela altura é exatamente como hoje. Poxa, um cavalo, um burro, mas um burro, um burrinho, feinho, baixinho, meio aqui baixo, assim. Então tem um cavalo tão bonito, por que um burro? Então Jesus, de alguma forma, ele começa, na minha percepção, tá, a demonstrar com esses pequenos, muito singelo, mas esses pequenos passos, exatamente indo de contraponto com a questão da aparência. Ele vem num processo de humildade, de simplicidade, de tal forma para demonstrar que a aparência não vale de nada, que o mais importante é a mensagem para que ele veio nos trazer, o que ele veio nos demonstrar na prática, que pode ser de Nazaré, que pode vir de burro, pode andar com um leproso, mas o que tem, o que vale, o importante é que está aqui no coração e os ensinamentos dele. Mais uma só. Tem muita coisa de Jesus que a gente pode analisar aqui, mas mais uma aqui para a gente continuar o raciocínio. Aquela história do gasofilácio no templo, vocês lembram? Vou só relembrar rapidamente. No templo, antigamente, tinha o tal do gasofilácio, que era uma espécie de um vaso que tinha um design muito engraçado, que as pessoas colocavam ali a moedinha para fazer a doação. E era propositalmente feito desse design engraçado, porque quando o camarada jogava uma moeda, fazia muito barulho. E quando fazia barulho, todo mundo... Opa, então fulaninho botou uma moedinha ali, hein? Ah, botou uma moeda. E aí, naturalmente, o que acontecia? Era quase o show das moedas. Chegava no momento do tempo, quem tinha ali o nome, que era reconhecido na sociedade e queria aparecer mais, olha as aparências aí, de alguma forma, jogavam muitas moedas e faziam muito barulho, eram quase que, nossa, o fulano, olha, tá vendo? Daquela cutucada assim, ó, olha lá o fulano, tá atacando moeda, aquele sim, poxa, esse está mais próximo de Deus, esse relacionamento muito do aspecto material e da iluminação, né? Que existe muito ainda, até nos dias de hoje, em muitas religiões, mas a gente não está aqui para criticar ninguém, só para analisar. E aí tem a história da senhora que vai lá e faz uma doação com uma moedinha apenas no gasofilácio. E Jesus interrompe naquele momento para dizer que o mais importante é que aquela senhora que estava dando uma moedinha, aquela verdadeiramente estava dando muito mais do que todos aqueles outros que estavam jogando um monte de moedas e fazendo muito barulho, aparentando e trazendo toda a atenção desse mundo das aparências, desse mundo da superficialidade, que de alguma forma aquela senhora que estava doando o pouco que ela tinha, mas esse pouquinho era tão importante porque de alguma forma ela estava tirando às vezes da comida, estava ali num processo caritativo verdadeiro, amoroso, abrindo o coração e não só doando o que sobra, o resto. Muito bem, vamos seguindo aqui, senão a gente vai ficar falando de Jesus até o final. Então, uma pergunta para todos nós aqui que eu quero trazer. A gente olha para si verdadeiramente ou a gente continua preocupado com a aparência e com o aspecto exterior? Será que a gente se permite, por exemplo, ficar mal um dia, ter um dia ruim, por exemplo? Ou será que a gente vive, muitas vezes, nessa ilusão de um mundo perfeito, que a gente tem que ser perfeito, que a gente tem que ser super-homem ou super-mulher, e eu não posso estar mal, eu tenho que estar sempre sorriso no rosto, eu tenho que estar sempre aparentando estar bem e feliz, mostrando para o mundo aquela história do sorriso social, que eu estou no trabalho e tenho que estar sempre com um sorriso
estampado, mas verdadeiramente é como é que está aí dentro. Existem dias bons, existem dias maus. Essa encarnação nesse mundo de prova e expiação é turbulento. É uma maré que às vezes está na alta, às vezes está na baixa. E faz parte. O nosso desafio entre esses altos e baixos, é de alguma forma buscar harmonia, buscar o meio termo, buscar um controle, buscar gerir as nossas emoções, buscar gerir o nosso comportamento, o nosso sentimento, a nossa relação com a felicidade, mesmo que seja pequena ainda comparada a essa felicidade de Jesus, que ele veio nos trazer, mas é possível sim sermos felizes aqui. Atenção, é que de alguma forma, nem lá em cima e nem lá embaixo. Porque quando a gente está lá em cima ou quando a gente está lá embaixo, de alguma maneira está demonstrando um descontrole do nosso lado emocional. Porque a gente está forçando muito a barra para ficar muito bem e para ser feliz, porque eu tenho que estar bem, porque só se eu estiver bem eu sou feliz. Mas calma lá, vamos nos olhar, vamos nos aceitar. É normal ainda a gente ter medo, a gente ter desilusão, ter insegurança, ser vulneráveis. Isso tudo faz parte, não há problema nenhum. A gente tem que se aceitar, não precisa passar panos, botar panos quentes, passar pano, fingir que não vê. É viver buscando a perfeição, como Jesus, que é o nosso modelo de perfeição, mas vamos tomar cuidado para isso não virar desânimo ou virar ilusão, que acontece muito. Porque, às vezes, nesse processo de ilusão, a gente acredita que se fizer algum esforço, ainda assim a gente vai conseguir logo chegar ao mundo perfeito, ser um espírito perfeito, um mundo feliz. E não vai acontecer agora, desculpa dizer isso para vocês, não vai ser dessa ainda, a gente ainda precisa caminhar muitos quilômetros para chegar lá. Mas o processo é gradual, aos pouquinhos, devagar, a gente consegue sim ter uma percepção hoje, tá? De um mundo mais feliz, nem que seja esse mundo interno, a partir do momento que a gente vai se fortalecendo, se estruturando, compreendendo exatamente esse ensinamento do Cristo, principalmente na questão do amor, e a gente passa a se relacionar com o mundo de uma maneira diferente. O mundo não vai mudar. Quem vai mudar, ou quem tem que mudar, somos nós, com essa relação com o mundo. E aí a nossa percepção muda. A gente troca a lente, tira esse óculos e bota um outro. Mas não é um óculos de ficar restrito e com a visão limitada e a fé cega e acreditar porque eu fui lá na doutrina espírita agora e estão falando isso, eu tenho que acreditar. Não, não é isso. Pelo contrário, é ampliar os nossos horizontes. É buscar Jesus através da doutrina espírita que amplia e facilita esse processo de racionalização da lógica, da gente entender que, sim, eu vou acreditar, faz sentido, porque responde aos meus questionamentos. Não é porque lá falou lá na escola, na igreja, o que é que vale, mas por que isso? Não interessa, cala a boca e engole. Não é isso. O processo da fé raciocinada, exatamente a gente não cair nessas ilusões, a gente entender aonde estamos, quem somos, e sim, vamos caminhar passo a passo. E o que a gente precisa? Olhar aí para dentro, tentar perceber exatamente essas vulnerabilidades, esses pontos fracos, essas mazelas, e buscar, de alguma forma, dar uma melhorada, transformar. E aos pouquinhos a gente vai caminhando, vai evoluindo passo a passo. Então, eu falei sobre ilusão. Outro processo que é o desânimo. Às vezes acontece também. É o quê? Como a gente olha para Jesus, e entende se ele é o modelo e guia, e vê ele lá muito distante, sabe? Está lá no altar, está lá no filme do cinema, e aí dá uma desanimada. Fala assim, mas é tão difícil. Mas eu não sou Jesus. Para ele é fácil. A gente, às vezes, se apercebe numa distância tão grande que dá uma desanimada. Mas é interessante a gente entender
e, principalmente, assumir a responsabilidade das nossas vidas, assumir a responsabilidade pela nossa felicidade. Porque tudo que Jesus trouxe, eu falei ainda há pouco e vou repetir, é uma proposta realizável, é palpável, não é impossível. Pode parecer muito distante, mas a gente precisa fazer o quê? Trabalhar. E dá trabalho? Dá trabalho. Por quê? Porque a gente tem que mexer lá dentro, tem que sair dessa superficialidade das aparências e começar a trabalhar esses valores aí dentro, essas inseguranças, os questionamentos, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa raiva, a nossa inveja. Não é só o outro que é invejoso conosco, não é só o outro que é orgulhoso. Desculpa falar isso para vocês, tá? Isso é muito pessoal. Se você não consegue enxergar algum movimento, nem que seja pequenininho, de orgulho e de egoísmo em você, abre teu olho. Te digo logo, porque eu garanto que você, como eu, tem pequenos ou enormes indícios de orgulho e egoísmo. Porque essa característica de espíritos encarnados aqui, quem não é missionário, olha aí para dentro, se não consegue perceber, é porque troca a lente. Esquece um pouco o superficial e dá uma olhada lá para dentro. Porque esse processo, exatamente, a gente tem que buscar nos entender, nos enxergar, e a partir daí sim que a gente vai conseguir dar uma modificada, um passo à frente, pegando quem? Pegando Jesus e essa demonstração para ele, dizendo, olha, está aqui o caminho. Quer seguir? Vem comigo. Ah, Jesus, mas dá trabalho. Pronto. Mas o processo de evolução vai acontecer de uma maneira ou de outra. O que isso quer dizer? Ou por livre-arbítrio, por livre e espontânea vontade, vou tomar rédea da minha vida e vou fazer acontecer, vou sair desse processo, muitas vezes, que a gente entra de colocar a culpa da nossa felicidade, das nossas realizações no outro, ok? Porque eu não sou feliz por causa do meu marido, ou porque o governo, ou por causa da minha mãe e do meu pai, ou porque isso, ou porque aquilo outro, por causa das histórias tristes que todos nós temos. Não estou diminuindo a importância da história triste de ninguém, atenção, mas a gente tem que lembrar do planejamento reencarnatório, muitas vezes. Vamos ter atenção a isso. Não há vítimas. Eu sei que é difícil, dói o ouvido a gente escutar essa história, mas quando a gente enxerga o processo reencarnatório num todo, nós espíritos, não só essa personalidade aqui que a gente está vendo agora, e se olha no espelho com essa aparência, nós somos um construto de diversas encarnações, ok? Então, às vezes, o que a gente acredita que hoje somos vítimas do destino e porque Deus, o que aconteceu comigo, na verdade, é uma consequência das nossas escolhas do passado. É só a colheita do que plantamos. Então, é importante a gente ter esse tipo de informação para quê? Para a gente entender como um todo, para raciocinar, para buscar essa compreensão mais profunda e nos entendermos não só como Nelson, essa aparência física que está aqui agora, porque isso tudo aqui vai ficar. E aí, o que eu vou levar? Vou levar o cabelinho cortado, a camiseta verde, o óculos? Ou vou levar o que está aqui dentro, está no coração? Esse é um questionamento que muitas vezes a gente não tem nem tempo de fazer. Sabe por quê? Porque a gente está preocupado lá com a foto do Facebook e do Instagram, porque eu tenho que comprar roupa nova, porque o que eu vou vestir agora no final de semana para o churrasco com os amigos, que todo mundo tem que me ver bonito, com a minha família, tem que me preocupar aqui. E o que os outros vão pensar? E a gente acaba investindo mais tempo no externo do que no interno. O grande questionamento é esse, não é para a gente não se preocupar e viver largado. Então que se dane. Não é isso. É uma gestão de tempo. Como é que a gente está gerindo o tempo? Da mesma maneira que se a gente perde ou investe 1 hora da nossa vida de frente para o espelho, por exemplo, não estou dizendo para não fazer, tá, gente? Atenção. Estou falando com muito cuidado para não parecer que eu estou aqui criando extremos. A ideia não é essa. A ideia é exatamente a gente entender que essa mesma hora que eu poderia estar ali no espelho, vamos fazer o seguinte, vamos rachar pela metade. Vou ficar 30 minutos no espelho e vou pegar 30 minutos para ler um livro.
Aí sabe o que acontece quando a gente vai pegar um livro? Dá 5 minutos, a cabeça já está voando, já estou pensando já que eu tenho que resolver o problema, tenho que fazer a limpeza, a comida, tenho que comprar não sei o quê, que é difícil até de me concentrar. Por quê? Porque a gente tem dificuldade ainda de buscar essas questões mais profundas e que são verdadeiramente mais importantes para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E é mais fácil ficar na superficialidade, ficar a gente se preocupando com o mundo das aparências, com o que está em torno de nós. Mas voltando aqui, que eu acabei me perdendo no raciocínio. Então, eu estava falando sobre desânimo. Então, esse processo do desânimo, às vezes acontece, sim, porque a gente olha lá, Jesus longe, mas a proposta, importante a gente lembrar, que é possível, é realizável, e principalmente nessa proposta de amor ou de amar. E aí a gente tem vários exemplos aqui mais próximos que tiveram em torno de nós, que de alguma forma nos demonstraram com maior clareza, não digo nem maior clareza, mas foi aqui, são nossos contemporâneos que, de alguma forma, pela vivência, por esses mínimos detalhes, a gente percebe que, de alguma forma, conseguiram internalizar esse ensinamento, esses conceitos que Jesus, demonstrando que é possível através do esforço. Vou pegar um exemplo que eu gosto muito, o Chico Xavier. Não é por causa das obras dele, dos 400 livros, das cartas de consolo com as mães que eu estou falando, tudo isso, sem dúvida nenhuma, que é o aparente, o mais reconhecido, o mais visto, e que é de aplaudir, de bater palma de pé. Quem dera nós que tivéssemos 500 milhões de Chico Xavieres encarnados para nos auxiliar nesse processo. Mas eu gosto do Chico Xavier de perceber pequeno detalhe com ele, quando a gente vai ver as entrevistas aí no YouTube, tem entrevistas antigas dele, vê como ele é o processo de amorosidade com o próximo, com os animais, com a natureza. Parece que aos poucos ele conseguiu compreender aquilo que todos nós estamos aqui para fazer. O que a gente está aqui para fazer, Nelson? Aprender a amar. É para isso que Jesus veio. Todo o processo que Jesus vai mostrar, todos os ensinamentos, vai se resumir em 4 letrinhas: amor. O resto é desdobramento, para chegar no mesmo destino, que é aprender a amar. E a gente está aqui para isso, para aprender a amar aos pouquinhos. A gente vai aprendendo a amar o nosso cachorro, o nosso gato, a nossa esposa, o nosso marido, o nosso filho, o nosso irmão, o nosso amigo. Às vezes o nosso vizinho, aí já é mais complicado. Aí, quando vem a história de amar o inimigo, aí calma lá, gente. Vai devagar, ô Jesus, calma. Vamos devagar. Claro que o processo de amor não é só sentimento. A gente pode ampliar para outras áreas do amor comportamento, porque o inimigo, eu não vou exigir de mim amar o inimigo da mesma maneira que eu amo o meu filho, ou amo a minha mãe, ou amo o meu irmão, mas eu posso amar esse inimigo de uma forma comportamental. Como, Nelson? Fazendo esse próximo, porque o inimigo é meu próximo também, tá? Então, vamos fazer esse próximo, mesmo que gostaria que fizesse comigo. Será que isso não é amar? De alguma maneira? Não é amar sentimento, mas já é amar comportamento, penso eu. Então, para finalizar, que a gente já está chegando ao nosso horário, eu quero lembrar a todos que a encarnação é para nós vivermos na carne. Então, é importante, sim, a gente cuidar aqui da nossa morada, do nosso espírito, que é esse corpo, da nossa aparência, etc., sem dúvida nenhuma. Mas lembremos, como disse ainda há pouco, que tudo isso fica. O corpo vai ficar aqui e o nosso espírito segue. E aí, o que a gente vai levar? Então, Jesus, com o auxílio da doutrina espírita, vem exatamente nos convidar a nós olharmos para o nosso eu, para o nosso ser, para os nossos valores, aquilo de melhor que está aí dentro do nosso coração. Que a gente possa, assim, de alguma forma, ou buscar, pelo menos, focar naquilo que mais importa ou no que mais deveria importar para a nossa evolução. É isso. Termino por aqui e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês nessa tarde de hoje.